Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou a Ana Queiro, técnica do Gabinete da Juventude. Eu sou a Raquel Jesus, também técnica do Gabinete da Juventude, e hoje temos connosco a Inês Gomes, assistente social e técnica do apoio à vítima da UMAR, a União de Mulheres Alternativa e Resposta. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Inês. Hoje temos um tema bastante pertinente na atualidade, não só para os jovens, mas para todos em geral, que é a violência no namoro. Certo? Sim. Aqui para começarmos gostaríamos que falasses um pouco sobre ti, quem é a Inês, como é que começou esta paixão por esta área social, já que és assistente social, e como é que te direcionaste para esta área específica que é a violência no namoro. Olá Ana, olá Raquel. Olá, Primeiramente Inês. agradecer-vos pelo convite, ainda por cima para um tema tão importante e, como vocês disseram, tão de atualidade, não só para os nossos jovens, mas também para a comunidade no seu geral. Como vocês disseram, sou Inês Gomes, sou assistente social, técnica de apoio à vítima e técnica educativa na UMAR, União de Mulheres de Alternativa e Resposta, uma ONG que existe já há mais de 48 anos e que está na linha da frente na defesa dos direitos humanos, nos direitos das mulheres, na prevenção e combate à violência e, claro, na promoção da igualdade de género. O meu caminho começou em relação ao serviço social por esta necessidade que senti de trabalhar em algo que pudesse transformar a sociedade, capacitar a sociedade. O meu percurso na UMAR iniciou-se há mais de 3 anos e iniciou-se na intervenção comunitária, que foi por onde eu comecei, com crianças e jovens em risco de exclusão social, e depois integrei a equipa do serviço do CIF, Centro de Intervenção e Cultura Feminista, em que existe um serviço educativo, e este serviço educativo permite criar uma maior ligação à comunidade escolar, onde realizamos sessões dentro, claro, dos eixos de intervenção da UMAR, em contexto escolar, e um deles a prevenção da violência no namoro. É verdade, eu tive já o prazer de assistir a um dos teus workshops, Inês, e acho que foi bastante positivo também para os jovens, e acho que eles aderem muito, teve muita adesão por parte deles também, portanto é uma realidade que também lhes chega a eles não são completamente alheios a esse tema, e eu senti muito que os miúdos estavam muito dinâmicos e queriam muito participar, e queriam muito opinar, e tinham já uma opinião bastante formada acerca da violência no namoro. Sim, nós também temos na UMAR um projeto, o Artemis, que eu depois também, se for fundamental, falarei mais adiante, mas este projeto permite formações em prevenção da violência em contexto escolar, tem vários manuais, tal como depois, claro, o guia de requisitos mínimos da SIG para se intervir nestas questões, e uma das prioridades da UMAR com estas sessões é também criar metodologias participativas, refletivas e, claro, dar o protagonismo da própria mudança ao jovem ou à jovem e, claro, consequentemente, a mudança individual faz uma mudança coletiva. Claro que sim. Inês, nós temos aqui diversas formas da violência no namoro. Tu podes partilhar connosco as diferentes formas e como é que podemos identificá-las numa relação? A violência no namoro, como disseste bem, assume diversas formas. Temos várias formas de violência. Nem sempre são todas perceptíveis. Muitas das vezes, exatamente porque não existe uma escalada de violência no início do namoro, ainda é mais difícil de se aperceber. Temos a violência física, que é mais perceptível, o empurrão, o soco, uma chapada, a posse de arma, que é considerada também violência física. Temos a violência sexual, e aqui é qualquer ato sexual não consentido, forçado, e aqui também é muito importante falarmos do que é realmente o consentimento. O consentimento não é só a ausência de um sim, o consentimento muitas das vezes é um sim que seja realmente transmitível, não pode ser a ausência de algo, tem de ser realmente um sim que se perceba que é consentido, e que o não é sempre não. E é também necessário falar-se muito sobre o que é a violência sexual, porque quando falamos da violência sexual não estamos a falar só das relações sexuais forçadas, estamos a falar de imagens, partilha de imagens não consentidas, estamos a falar de várias realidades que acabam por estar a acontecer na nossa sociedade. Temos também a violência digital, que tem tido um crescimento nos últimos anos imenso, e isso também se consegue perceber pela cada vez mais utilização da tecnologia e do digital na vida dos jovens e das jovens, como na comunidade no seu geral.
E a violência digital é tal, as mensagens, pode ser pelas redes sociais, tem a ver aqui com o meio digital e que também tem vindo a preocupar cada vez mais, porque é necessário perceber o que é a utilização destas redes e da internet de forma segura e o que é que não é normal estar presente nestas redes sociais. Pois. Temos também a violência verbal, que é o uso das palavras para ofender, para manipular, para chantagear. Temos a violência económica, que pode não estar tão presente nestas camadas juvenis, mas é que ainda existe, não é? Existem e muitas das vezes é uma forma de controlar a vítima, depender financeiramente do ou da agressor ou agressora, em que existe aqui então controle financeiro. Pode ser uma proibição de não trabalhar, de não estudar, pode ser o controle total do seu vencimento, do seu salário e também coisas como onde é que gastas o dinheiro, como gastas o dinheiro, todo este controle que cria também uma dependência financeira da própria vítima. Claro. E por fim, temos a violência psicológica, que apesar de tudo está presente em todas as outras formas de violência mencionadas até agora. E hoje em dia é muito mais falada também. Antigamente certo. era só aquele conceito da violência física e os outros todos parecia que era assim um oculto, mas hoje em dia esta parte da violência psicológica está a ser muito falada. Sim, e ainda sim, bem. sim. Ainda bem. Ainda bem. Tentar quebrar este estereótipo que quando falamos em violência é só físico, é muito mais do que isto. Sim, claro que sim. E principalmente o que está mais presente, o que os jovens e as jovens legitimam mais, e nós desde 2017 na UMAR, com o projeto Artemis, temos o Estudo Nacional da Violência no Namoro, e existe realmente certos comportamentos que os e as jovens legitimam, que são comportamentos abusivos, que são comportamentos violentos, e muitos destes são relacionados à violência psicológica, ao controlo, à partilha de palavras-passos forçada, toda esta dinâmica que existe na violência psicológica e que, ao contrário da violência física, é muito difícil, muitas das vezes, ter a percepção não é? que estamos a ser vítimas de uma violência psicológica. Sim. Exatamente porque existe não só o ciclo da violência, que é algo que faz com que muitas das vezes as vítimas não consigam ou perceber que estão a ser vítimas ou mesmo a sair deste ciclo, porque existe depois aquela fase da lua de mel, não é? Claro. A fase em que... Da desculpa. Ele só faz isto porque me ama. Exatamente. As Esse tipo de desculpas. coisas acaba por legitimar, a verdade é essa, estes comportamentos e não dar mecanismos para os jovens e as jovens compreenderem. Ok, isto não é algo que deve acontecer no namoro. E uma das coisas que tentamos sempre passar nas sessões é exatamente este tipo de coisas que pode, ao primeiro olho, estar num comportamento neutro, mas a verdade é que, dependendo do contexto, podemos estar a falar de um comportamento abusivo. Claro que sim. Sim. Então, como é que podemos direcionar aqui isto para os conceitos do que é uma vítima e também do que é um agressor? Porque eu acho que o que acontece muito nas relações mais jovens é esta tal parte do achar que é normal, e depois às tantas já são os dois vítimas, já são os dois agressores e aquilo já é ali Já escala, não é? Começa a escalar e é verdade. Sim, assim, o que está na base de uma relação de violência, o que faz aqui ser vítima é realmente existir o exercer o poder sobre o outro. Na base de uma relação violenta está sempre isto, é a tentativa de exercer poder sobre a outra pessoa. Aqui, como caracterizar uma vítima é realmente uma pessoa que está a sofrer um destes tipos de violência que nós mencionámos, seja ela com mais gravidade, menos gravidade, de forma mais pontual ou forma mais contínua. É uma pessoa que sente medo, que sente ansiedade, que tem mudanças de comportamento. Quem conhece antes da vítima ter aquela relação abusiva consegue compreender esta mudança do comportamento, muitas vezes até mudança na forma como se veste. O facto de se isolar quando começa uma relação também pode ser aqui um sinal de alerta. Isolar-se de amigos e de amigas, isolar-se da família, da sua rede de suporte. Claro. Porque na realidade, quando nós estamos a falar de uma relação violenta, o agressor ou a agressora quer isolar a vítima de forma a cada vez mais ter controle sobre ela, poder exercer este poder que falamos sobre a vítima e conseguir, claro, fazer com que a vítima, estando isolada, não se consiga, se for preciso, perceber do que está a acontecer. Sim, e é por isto também e tudo o que vem de fora, neste caso, quando os amigos tentam intervir ou outro tipo de pessoas e alertam a vítima que já está naquele refúgio, olha, toma atenção, isto se calhar não é tão normal, a vítima acaba por... se calhar se afastar dessas pessoas que acabam por dizer isso. Tu é que não estás bem com a minha relação, Certo. tens inveja da minha relação,
Pronto. Um mecanismo também de defesa da própria vítima. E como é que estas pessoas que tentam alertar conseguem chegar a bom porto também com isso, não é? Sim. Uma das coisas importantes é o não fazer julgamentos, porque muitas das vezes há perguntas como: então, mas estás numa relação assim, porquê que não sais? Como se fosse uma coisa simples. Não é? E não é fácil. Nós temos aqui a dependência emocional, temos a dependência financeira, como falámos há pouco, muitas vezes acontece quando já estamos a falar de idades mais avançadas. Temos aqui realmente vários motivos que levam a vítima a muitas vezes não conseguir sair desta relação. E são os amigos, a família, que têm também aqui um papel fundamental. Porque se existir uma rede de suporte forte, uma rede de suporte que consiga ouvir, explicar que a vítima não tem culpa, que é uma das coisas muito importantes, a vítima já se culpa pelo que está a acontecer. Claro que nós, sim. sociedade, não podemos culpabilizar a vítima não tem culpa. Temos que culpabilizar o agressor ou a agressora e temos também, claro, de conseguir desenvolver práticas e boas práticas que levem a que exista uma prevenção da violência no namoro, de forma a que depois não atinja a violência doméstica, as repercussões que depois vão tendo. Ensinar realmente aos nossos jovens, refletir com eles o que é que falamos quando falamos em namorar. E é uma das coisas que, por exemplo, no Serviço Educativo do CIF, nós sempre fazemos sessões de prevenção da violência no namoro. A primeira pergunta que nós fazemos é: para aqueles jovens, o que é namorar? O que é namorar, não é? Porque eles identificam sempre coisas positivas maioritariamente, que é o amor, a confiança, o respeito. Se conseguem identificar que o namorar é suposto ser algo positivo, algo que acrescenta valor à vida, algo que não nos substitui, mas que nos complementa, então depois conseguem perceber também mais facilmente. Então, mas todas as relações são assim? Porquê é que nós então estamos aqui a falar de violência no namoro? O que é uma relação violenta? O que é uma relação abusiva? E depois temos várias zonas cinzentas, e essas zonas cinzentas são as zonas ainda mais importantes de se refletir, porque realmente, dependendo do contexto, pode ser uma relação abusiva, como pode ser um comportamento só a ter ali um sinal de alerta de forma como é realizado, mas a verdade é que é muito importante esta prevenção, falar com os jovens e as jovens: ok, vocês estão a legitimar estes comportamentos, em que contexto é que este comportamento não pode ser de todo não pode ser todo legitimado, não é aceitável. E como é que nós podemos desconstruir estas ideias? É assim, há muitos o mitos, amor, não é? À volta, o amor está volta rodeado de estereótipos e de Sim. mitos, não é? Há certos, mesmo o ciúme, que é uma das coisas que os jovens e as jovens mais colocam como: não, mas tem ciúmes porque gosta de mim. E tem de haver ciúmes. Se não houver ciúmes, É algo porque está não mal. gosto, exatamente. E nós temos de conseguir desconstruir esta ideia, compreender que o ciúme excessivo, principalmente aquele ciúme que leva ao controle, é algo preocupante. Claro que sim. E substituir esta ideia como: se me ama, confia em mim. Porque a verdade é, a relação tem como base a confiança. Esta confiança não é criada, claro, de um dia para o outro, mas esta confiança não pode ser exigida. E não pode ser exigido a partilha de uma palavra passe, porque leva a pessoa a confiar mais. Claro, Isto claro que sim. são comportamentos que são sinais de alerta. E que os jovens e as jovens têm de terem atenção, principalmente a esta exigência. Existe cada vez mais a partilha de palavras passes, cada vez mais associado à confiança. É algo que preocupa e é algo que nós temos realmente de desconstruir. Obviamente que nós não vamos dizer ao jovem ou ao jovem que nos está a ouvir que não pode partilhar a sua palavra passe. Se ambos estiverem bem com isto, se não for algo de exigência, se não for algo como prova de confiança, nós também não podemos passar a mensagem de que está tudo errado naquela relação. Não é isso que queremos. Temos é de compreender: ok, faz isto, mas é um sinal de alerta se existir a consulta das tuas redes sociais sem o teu consentimento, porque a verdade é a privacidade da pessoa. Claro. E nós temos também de refletir o que é privacidade com os jovens e as jovens, porque muitos deles não têm noção do que eu acho que a privacidade. Eu senti isso, que eles não tinham muito essa percepção de: ok, mas isto está certo. Até a Inês fez um exemplo de várias palavras onde eles depois tinham que ali colocar. Podes explicar-nos aqui, Inês? Sim. Basicamente, era uma linha em que ia de comportamentos não abusivos para comportamentos neutros e comportamentos abusivos, exatamente para conseguirmos identificar. Depois, claro que havia comportamentos que eram muito fáceis, como o rir e o ouvir. Claro, é um comportamento saudável, é algo que numa relação está presente, mas principalmente aqui os comportamentos neutros é o que faz sempre mais debate. E tínhamos o telefonar regularmente, os ciúmes, são certas coisas que lá está. Os jovens e as jovens, no fim, já percebem: ok, isto depende do contexto. O telefonar regularmente, se for uma coisa em que sou eu e a pessoa que simplesmente queremos falar, são pessoas que estão a gostar uma da outra, que querem cada vez mais conhecer, é normal. O problema é quando este telefonar regularmente é um alerta para controlo, em que
o agressor ou a agressora ligam e é onde é que estás, com quem é que estás, o que é que estás a fazer. Para porque quando é que não tem a ligaste há 5 minutos? localização uns dos outros. Exatamente. Lá está, este avanço da tecnologia Claro. é muito bom no dia-a-dia, mas também acarreta aqui alguns claro. problemas e alguns receios que nós como sociedade temos de ter, porque a violência no namoro, tal como a violência doméstica, além de serem crime, são problemas que são para ser resolvidos em sociedade. Nós não podemos simplesmente desviar o olhar. É um problema que existe, é um problema que tem tido um crescimento, o que também é preocupante, e temos de começar a perceber que mecanismos é que podemos utilizar e que formas é que podemos também sensibilizar para isto. Claro. E com os jovens e as jovens, ainda mais procurar usar uma linguagem acessível, uma linguagem que compreendam e muitas das vezes não propriamente uma palestra sobre isto, mas Sim. conseguir então colocá-los a refletir ou mesmo E dar criar exemplos vídeos, reais. campanhas, exatamente, vídeos e campanhas que também permitem os jovens e as jovens verem, refletirem e ficarem a pensar no que viram. E ainda no Dia dos Namorados, uma campanha lançada pelo governo português, exatamente com isto, Sim, que é sim. o controlo, a forma como veste, se realmente existe aqui muitas questões acerca disto, é preocupante, e eu acho que estes também são boas ferramentas para começar a mudar algumas percepções na sociedade. Sim. E a desconstruir estereótipos e crenças que ainda existem, que não podem existir, porque realmente são o que perpetuam depois e o que legitimam a violência no namoro. Claro que sim. Inês, aqui o nosso tempo está a chegar ao fim. Que mensagem é que gostarias de deixar para quem nos está a ouvir? É assim, a principal mensagem é que se conheces alguém que é vítima ou se tu próprio ou própria estás a ser vítima, existem formas de conseguires apoio, conseguires ajuda, existem centros de atendimento, existe toda uma resposta a nível de aconselhamento psicológico, aconselhamento jurídico, existem números que estão disponíveis para não só existir ferramentas e ajuda quando se está a passar por esta situação, seja para o contexto familiar, a rede de suporte, também saber como lidar, o Serviço de Informação a Vítimas de Violência, por exemplo, como a própria vítima não se sentir sozinha e compreender que uma vítima quando denuncia é um ato de coragem, não é algo fácil. Claro, sim. Muitas das vezes a vítima está com vergonha, está com medo, culpa-se a si mesma, e é isto que nós como sociedade temos de estar atentos quando uma pessoa à nossa volta muda o comportamento, se isola, compreendemos que há uma autoestima que está ali a denegrir-se. Percebemos que existe realmente aqui vários comportamentos, sinais, não é? vários sinais que nós conhecíamos a pessoa antes, a pessoa já nem está a fazer o que gosta, já não tem os hobbies que antigamente tinha, já tem aqui todas estas mudanças e sinais de isolamento social. Nós realmente compreendermos que isto está a acontecer, falar com a pessoa de forma compreensiva, tentar não culpabilizar, não é? Exatamente, não insistir mais nesta culpabilização de mas porquê que tu não sais? Não, dizer, ok, tu não estás sozinha, tu não estás sozinho, eu estou aqui também para te às vezes ouvir, necessário. para te ajudar. Existem formas para seres apoiado. Podemos ir denunciar a GNR, PSP, Polícia Judiciária, formas que podemos utilizar para denunciar o que está a acontecer. Se ainda forem jovens que estão em contexto escolar, uma das consequências até pode ser realmente a pessoa apresentar mais, a aluna ou a aluna apresentar mais notas, o percurso escolar modificar-se. Sim. Isto também são sinais, e a própria escola pode também ter mecanismos de prevenção e pode também dizer aos jovens e às jovens, se estiverem a passar alguma coisa, falem com um adulto de confiança aqui da escola, porque também pode ser um primeiro contacto que seja muito importante, não é? E aqui, sem dúvida, os amigos, a família, a sociedade, a escola, tudo pode funcionar. Toda a rede de apoio, não é? Exatamente, tudo pode funcionar de forma a que a vítima consiga sair desta relação abusiva e que consigamos, além de prevenir ainda mais consequências desta violência, também conseguir que a vítima se sinta apoiada e não isolada, que então aí estamos mesmo aí contra o que o agressor ou a agressora cria na realidade, não é? Claro que sim, na realidade todos nós temos esta responsabilidade. Sim. Sem dúvida.
Obrigada, Inês, o nosso tempo Obrigada. chegou ao fim, Obrigada. mas obrigada pela tua partilha. Obrigada. Foi muito bom. Foi mesmo muito bom. Muito obrigada pelo convite e também dizer se algum ouvinte quiser depois consultar as redes sociais da UMAR, é umar.feminismos. O projeto que eu falei, o Artemis, que é uma das boas práticas em Portugal, um programa de prevenção primário da violência em contexto escolar, também tem as redes sociais artemis.umar, se quiserem saber mais sobre este tema. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada, Inês. Obrigadíssima.